Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Iniciamos mais uma sabatina com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Olinda, Paulista, Recife. E hoje recebemos Francisco Padilha, ele que concorre pela cidade de Paulista, né? É um candidato que vem aí junto, marchando com o presidente Lula, com Tereza Leitão, com Humberto Costa, com a Frente Ampla em Paulista. Ele que já passou pelas gestões do município e vem apresentar suas propostas para o eleitor aqui no debate do Leia Já. Muito obrigada, candidato, pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir debater a cidade de Paulista. Eu queria agradecer, Tabata, a você e a todos que fazem o Leia Já pela oportunidade de estar me apresentando mais uma vez ao povo de Paulista. A gente já fez alguma série de entrevistas, de debates, e nesse momento a gente está aqui nesse instrumento de comunicação tão importante e tão acessado na nossa cidade, que para mim é mais uma satisfação a gente estar aqui podendo, mais uma vez, mostrar ao povo de Paulista que nós somos a verdadeira mudança que o povo de Paulista precisa. A gente tem começado sempre perguntando a todos os candidatos dos municípios que passaram por aqui, qual será a primeira iniciativa e o que será aquela bandeira que ficará marcada, registrada, o senhor sendo eleito, para o cidadão, para o eleitor do município de Paulista? Eu acho que o que a gente precisa inicialmente é voltar a empoderar Paulista no ponto de vista, no cenário do desenvolvimento econômico da cidade no estado de Pernambuco. Paulista já teve a oportunidade de ser a quarta cidade, né, de potencial, de poderio econômico no estado, e hoje a gente amarga a 9ª posição. A gente precisa voltar a Paulista figurar como protagonista. Infelizmente, isso há 20 anos, Paulista deixou de ser em razão de administrações que tiveram, de dois grupos políticos que vinham se alternando no poder e que não ouviam a população. Então, a gente precisa empoderar a nossa cidade de maneira que faça com que o munícipe, o cidadão, ele participe da gestão, dando sugestões, críticas, apresentando as principais prioridades daquela comunidade, daquele bairro, e assim a gente vai atuar, fazendo com que a eficiência dos serviços públicos seja sentido imediatamente pela população, assim que a gente tomar posse e assumir a Prefeitura de Paulista. O senhor fala protagonismo em que área? Na verdade, Paulista já chegou, como eu disse, a quarta cidade do ponto de vista do poderio econômico. Certo. Né? Seja no desenvolvimento econômico, seja também nos serviços públicos apresentados e ofertados à população, que infelizmente hoje, nos 4 cantos da cidade, onde a gente vai conversar com as pessoas, a mesma reivindicação é comum em todo canto. É a questão da eficiência do serviço público de saúde. Sim. Eu costumo dizer que a saúde de Paulista está na UTI. A gente precisa mudar virar essa página, mudar essa história, dar oportunidade ao povo de ter um serviço de qualidade. Porque, infelizmente, como eu disse, há muito tempo os prefeitos não pegam as rédeas da cidade e administram conforme a população precisa. O senhor fala no seu plano de governo de consultas, de teleconsulta, o senhor fala de um centro especializado para crianças do espectro do autismo, né, e pessoas com deficiência, né? Também criar uma maternidade, né, com parto humanizado. Isso tudo tem orçamento, candidato? É como eu disse, de tudo que se arrecada, é obrigação constitucional, inclusive, de dispor de 15% para a saúde. Aquilo que a gente não conseguir alcançar com esse percentual mínimo estabelecido, a gente vai buscar junto com o governo federal as parcerias necessárias para a gente tirar do papel nosso plano de governo e a gente oferecer à população. Esse compromisso a gente já tem, tanto do presidente Lula, mas também da nossa bancada federal, da senadora Tereza Leitão, do senador Humberto Costa. Então, a gente tem essa vantagem perante os nossos adversários, porque a gente já tem esse compromisso firmado. E aí a gente vai tirar do papel essas propostas, por quê? Porque nosso plano de governo ele foi construído inteiramente ouvindo as pessoas. A questão da maternidade é porque há 20 anos o atual prefeito fechou a única maternidade pública que nós tínhamos. Então, durante esse período, as mulheres gestantes na nossa cidade não tiveram um local adequado para terem seus filhos. Então, precisavam procurar Olinda, o Recife, para poder dar à luz a seus filhos. A gente quer mudar essa história. Nós temos um projeto para implantar uma central de partos humanizados e também, no caso de necessidade, com a possibilidade de fazer as cirurgias. Então, a gente vai implantar isso, a gente já tem um projeto, já sabe onde buscar o recurso. A questão básica da saúde é porque uma queixa também quase que corriqueira em todos os cantos. As pessoas precisam se submeter pelas madrugadas, nas filas na frente do posto de saúde,
É uma queixa que a gente recebe constante do município de Paulista, né? Então, as pessoas têm que ficar lá, esperar o posto abrir para poder esperar o atendente chegar para poder entregar as fichas para marcação das consultas e dos exames. Onde a gente sabe que existem as ferramentas para a gente implantar no nosso município um aplicativo para marcação de consultas e exames e também para receber os exames. Além disso, a gente precisa unificar as nossas unidades de saúde, instalando o prontuário eletrônico único, fazendo com que a população vai ter acesso à saúde, mas se naquele posto, naquela unidade básica de saúde, aquele serviço, aquela especialidade médica ou até mesmo aquele medicamento que ele foi buscar, não tenha, aquele atendente que vai estar lá, munido de um prontuário, onde vai saber qual é a especialidade necessária e onde vai ter a especialidade, qual é a medicação que a população está buscando e aonde vai ter essa medicação, e vai ser já regulado para o encaminhamento direto daquele cidadão para aquela outra unidade de saúde. Infelizmente, hoje não acontece. As pessoas saem da unidade de saúde insatisfeitas porque não tem o médico especialista necessário, não tem a medicação necessária e ficam perdidos, sem saber aonde procurar. Isso a gente tem que acabar. A gente tem que informatizar o nosso sistema de saúde para dar, com certeza, a eficiência necessária que a população tanto almeja. Agora, antes disso, né, candidato, existem problemáticas em relação à saúde também de Paulista, né, que é a questão de cuidados mínimos, de infraestrutura nos postos, a questão de medicações básicas que faltam, de, às vezes, faltar energia e aí ficar sem vacinação nos postos por conta disso, né, porque as geladeiras precisam estar bem refrigeradas para manter as vacinas, né, em boa qualidade para uso. E aí a gente tem a questão também dos médicos que muitas vezes fazem concursos e que até chegam a ocupar seus cargos no município, mas acabam deixando o município por conta da estrutura, por conta de salário, para ir para outros municípios. Como equacionar tanta coisa que precisa ser feita em 4 anos? Veja, eu acho que é o seguinte: se o prefeito toma as rédeas da cidade e se dedica a tomar realmente conta dos serviços a serem apresentados, não tem dificuldade. Se o prefeito cria uma rotina, por exemplo, de sair de casa cedo, passar num posto de saúde, para verificar como é que está sendo aquele atendimento, para verificar se a população está sendo bem atendida, se está sendo bem tratada, e se os atendentes, os recepcionistas, a gerente do posto, se os médicos estão dando expediente. Saindo desse posto, não custa nada visitar uma escola para saber qual é a qualidade da merenda que está sendo oferecida àqueles nossos alunos, para saber como é que está a estrutura física daquela escola, para saber como é que está a questão dos professores, se estão tendo a valorização necessária, se estão tendo a formação continuada necessária. E daí, saindo dessa escola, vai fazer uma visita em algumas obras que estão sendo desenvolvidas, ou também avaliar, junto com a população, como é que está a questão do serviço de limpeza urbana, como é que está, quais são as principais demandas e problemas daquela comunidade ou de outra comunidade que ele vai visitar também. Então, se criar essa rotina, a população começa a ter a presença do prefeito. Então, essa questão do funcionalismo público, a gente precisa estar em um canal de diálogo sempre aberto com os sindicatos e também, por que não dizer, diretamente com os servidores. Então, essa queixa da questão do médico, a gente sabe que hoje, isso é público e notório, está no portal da transparência do governo federal. O governo federal tem 49 médicos financiados pelo Ministério da Saúde do programa Mais Médicos. Então, a gente precisa fazer, como eu disse, existem outros médicos especialistas, existem. Só que esses médicos são do quadro. E se existe uma necessidade de se readequar a questão financeira da remuneração, porque é aquela história. O funcionário público, ele está pronto para prestar o melhor serviço para a população. Mas cabe à gestão oferecer as melhores ferramentas e o reconhecimento salarial em razão de todo o esforço que ele vai fazer em prol da nossa população. Isso é uma equação que tem que estar sempre equilibrada. É aquela história, não adianta eu exigir e sem dar a ferramenta necessária ao funcionário para que ele possa prestar o seu serviço. E também, em razão disso, eu dar a condição necessária financeira para que ele trabalhe satisfeito e trabalhe para poder oferecer o melhor de si para a nossa população. A equação é essa, né? A questão da estrutura física dos postos é também uma questão de tomar conta. É pegar no pulso, o prefeito sair, e o secretário tem que acompanhar. Se o secretário não acompanhar e não quiser acompanhar, não vai ter condições de estar trabalhando conosco. Porque se a gente sair de casa muito cedo e não tem hora para chegar, aqueles que trabalham com a gente também tem que estar no mesmo pique, no mesmo ritmo. E é assim que a gente vai trabalhar, se Deus permitir, a partir de 1º de janeiro de 2025.
O senhor vem se apresentando como novo, inclusive na nossa sabatina já o fez. A gente pergunta isso porque o senhor já teve na gestão, né? Sim. E não teve por pouco tempo, teve por muito tempo e está rompido, né, com o ex-prefeito. E não só o senhor, mas o município de Paulista tem essa questão, né? De que muitos rompimentos, muitas candidaturas que estão postas, inclusive Isso. nesse pleito, foram de pessoas que já passaram pelas gestões e que hoje estão totalmente rompidas. O que acontece com o Paulista para tanta briga política? Na verdade, eu digo o seguinte, eu trabalhei por 16 anos na administração pública do município. Trabalhei com 2 prefeitos. E eu trabalhei como técnico, né? Como assessor jurídico, como advogado. Então, eu me dediquei ao máximo ao povo de Paulista. Eu não me dediquei ao prefeito A ou ao prefeito B. Eu me dediquei ao povo porque sou filho de Paulista. Né? Sou filho de Paulista, moro há 43 anos em Paulista. Eu só não nasci em Paulista, mas com poucos dias de vida fui morar em Paulista e moro lá desde então. Né? É lá que eu crio meus filhos estudam nas escolas em Paulista, minha esposa trabalha, bancária, trabalhando no banco em Paulista. Então, a minha relação, eu sou advogado, trabalho profissionalmente em Paulista, né? Meu escritório basicamente atua em Paulista, também atua em outras cidades na região metropolitana, na capital, mas eu me dedico em Paulista. Então, assim, o que acontece? A gente precisa virar a página para o passado. Quem já teve sua chance, quem já teve sua oportunidade, reconheça que já teve a oportunidade de fazer e se não fez, é um problema pessoal daquele que não fez. O povo de Paulista quer a mudança. O povo de Paulista quer uma inovação, quer uma oxigenação no cenário político. Muitas pessoas hoje que se colocam como candidatos estão almejando exatamente isso. Essa oportunidade, porque eu nunca tive a oportunidade de ser prefeito, eu trabalhei como técnico. Eu não tive um cargo público eletivo, né? Eu tinha um cargo comissionado, ocupei um cargo comissionado. Então, para isso, eu trabalhei e me dediquei muito. Mas isso quer dizer que o senhor tinha confiança, né? Na verdade, a gente trabalhou, sim, a gente foi designado pelos né? Da gestão e por muito tempo. A gente foi designado por ele, mas não necessariamente, porque é aquela história. Muitas vezes o assessor, ele quer dar uma opinião e o político não quer escutar. Muitas vezes a gente escuta uma demanda da população e diz, ó, vamos fazer desse jeito. Não, vou fazer assim não, vou fazer desse jeito. Porque acha que é a forma correta. Por isso que eu tenho essa iniciativa de ouvir a população. Porque é aquela história, quem escuta mais acerta com certeza muito mais. Então eu escutava e não era ouvido. Eu preciso da oportunidade para, escutando a população, fazer aquilo que a população quer. Então eu preciso dessa chance para ocupar um cargo populativo, para poder ter a autonomia, a prerrogativa de fazer aquilo que deve ser feito. Diferentemente do que eu tive a experiência de 16 anos como assessor, como técnico, e não como político. A questão da educação, candidato, a gente tem em Paulista, né, como em outros municípios do Brasil inteiro, uma dificuldade, um déficit, né, de creches. E a gente sabe que a situação das creches não é só uma questão de educação, mas é uma questão que envolve toda a família daquela criança que vai para a creche, né? Envolve a família ter sustento, porque muitas das famílias são sustentadas, né, pelas mães e que deixam lá seus filhos para poderem ir trabalhar. A gente tem também no município, o senhor vem comentando a respeito do seu desejo de fazer escolas municipais em tempo integral, né? O senhor pensa em conversar com a governadora Raquel Lira, por exemplo, a respeito desse seu desejo de trazer escolas em tempo integral? Não tenha dúvida. Educação é uma das pautas principais para mim, do meu plano de governo e principalmente do meu partido. Você tem uma noção, o PDT, Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, foi ele que implantou a educação no estilo de tempo integral. E naquela época ele foi muito criticado. Então a gente tem essa bandeira dentro do meu partido e principalmente para mim pessoalmente, porque minha mãe foi professora da rede pública municipal de ensino e da rede pública estadual de ensino. Eu morei minha vida toda no centro de Paulista, perto de uma das principais escolas, uma das escolas de referência da cidade, que é o Firmino da Veiga, né? E do Dantas Barreto. Então, a gente tem essa relação com a educação da cidade. E a gente quer exatamente fazer com que o serviço público de educação ele tenha qualidade para poder a gente pensar no futuro da cidade. Eu tenho essa consciência, eu não vou ficar para sempre. Eu preciso preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens,
para o futuro que se aproxima aí. Então, pensando assim, a gente quer implantar 8 novos CEMEDs, mais 8 CEMEDs, né, que é os Centros Municipais de Educação e Desenvolvimento Infantil, as antigas creches, porque a gente implantando esses 8 CEMEDs, a gente vai mais que dobrar o número de vagas oferecidas para as creches do município. E eu não tenho dúvidas, ganhando a eleição, no primeiro dia após a eleição, eu já vou bater na porta da governadora, já vou bater na porta do presidente Lula, pedindo oportunidade e pedindo recurso, estabelecendo parcerias para poder a gente tirar do papel tudo que a gente se propôs à população e começar em 1º de janeiro já com o horizonte bem aberto, para poder a gente começar a implementar as obras necessárias para o povo de Paulista sentir que realmente o novo vai fazer muito mais e melhor. A gente tem questão de infraestrutura, né, e de mobilidade na cidade de Paulista que tem alguns gargalos, né, principalmente a questão de mobilidade urbana, né? A gente viu a Ponte do Janga, que é um dos grandes gargalos, tem para o lado, né, para a P15, mas fez a ponte, ajudou bastante, mas não resolveu de tudo, né? Então, para a mobilidade, qual será seu principal foco? A gente falou de 2, mas que existem vários desafios, né? A questão da mobilidade, a gente precisa entender que Paulista cresceu muito em número populacional. Foi, no último censo, uma das cidades que mais cresceu no estado de Pernambuco. Até pela questão do desenvolvimento do ramo da construção civil em Paulista. Então, essas pessoas foram morar em Paulista e a prefeitura não alcançou no que diz respeito à oferta desses serviços e também a questão da mobilidade dentro da cidade. Em Paulista, antigamente, a gente saía de uma ponta a outra, passava no máximo 20 minutos, 25 minutos. Hoje, em determinados horários, a gente passa 45, 50 minutos, infelizmente, e já tem trânsito, né? A gente precisa fazer um plano de mobilidade atualizado e capaz de identificar rotas alternativas para não criar esses gargalos, diminuir esses gargalos que hoje se apresentam. Né? A gente tem uma Avenida Brasil em Maranguapium que precisa ser alargada. A gente tem uma estrada que o prefeito atual começou a fazer, mas está parada, que é uma que liga Maranguapium a Maranguape 2. A gente tem outra estrada que precisa ser feita, que liga o bairro da Alameda a PE15, o bairro do Catolé, que vai ligar a PE22 a PE15. Então a gente tem que enxergar rotas alternativas para poder dar fluidez ao trânsito. Além disso, a gente também tem que identificar que hoje as pessoas fazem uso da bicicleta como transporte, como meio de transporte. Talvez o meio de transporte principal dessas pessoas. Então, o que a gente quer é criar 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, interligando a PE1, a PE22, a PE15 e também algumas vias principais, como a Avenida Tancredo Neves e Jardim Paulista, que a gente vai ligar exatamente a PE15, a BR-101. Então, a gente tem que criar essas alternativas, essas rotas alternativas e essa possibilidade para que as pessoas se sintam seguras em usar a bicicleta como meio de transporte. Infelizmente, hoje elas não têm essa segurança, porque elas ficam disputando espaço com as motos, com os ônibus, com os caminhões, com os carros. Então, a gente tem esse olhar sensível com relação a isso, né? Então, a questão de mobilidade é mais a gente se preocupar em atualizar o plano de mobilidade e fazer com que criemos rotas alternativas para dar fluidez ao trânsito, além de instituir e criar 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. O senhor fala na questão de segurança pública, que o senhor defende, assim como vários outros candidatos têm defendido nessa eleição, a Guarda Armada, né? Mas a gente tem problemas sensíveis de iluminação pública, muito, por exemplo, né? E que isso impacta na segurança pública, né? De fato, a segurança pública não é de competência do município, mas que impacta na vida das pessoas diretamente, né? E é algo preocupante, é algo que, né, pode mudar a vida de alguém. Com certeza. Tabata, a segurança pública, o prefeito sabe que dentro dos entes federativos tudo acontece, não acontece na União, nem acontece no Estado, acontece no município. Então, o prefeito tem que ter consciência que não adianta jogar a responsabilidade para o Estado através da Polícia Militar. A partir do momento que o prefeito tem essa consciência, ele começa a cooperar com a Polícia Militar a partir do momento que ele institui uma guarda municipal eficiente, com qualificação e que possa fazer, juntamente com a Polícia Militar, a atuação preventiva. A gente também tem que instituir um centro integrado de monitoramento através de câmeras para poder dar a sensação de segurança. Porque você sabe que a pessoa mal intencionada e quer praticar um crime, quando sabe que tem uma câmera de vídeo monitoramento com reconhecimento facial, com sistema de reconhecimento facial, que imediatamente, se acontecer algum tipo de infração,
vai ser reportada às autoridades para tomar as providências de forma instantânea, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de praticar aquele ato ilícito, né? A gente sabe que a gente precisa fazer com que a segurança ela seja uma cooperação entre o município e o Estado. Para isso, a gente tem que melhorar a iluminação pública, para isso, a gente tem que instituir esse sistema de monitoramento, para isso, a gente tem que organizar a nossa guarda, de maneira que possa criar as rondas Patrulha Maria da Penha, as rondas escolares, as rondas capazes de passar nos centros comerciais, porque, infelizmente, é onde passa o recurso. E onde passa o recurso é onde aquelas pessoas mais mal intencionadas vão lá para praticar os crimes. Se a partir do momento onde a Guarda Municipal passa com uma ronda, o bandido ele vai pensar 2 vezes antes de estar praticando um crime naquela localidade. Então, se a gente mostrar a presença da nossa guarda, juntamente com o serviço eficiente de iluminação pública, juntamente com o serviço eficiente de câmeras do sistema de videomonitoramento, com certeza os índices de violência vão ser reduzidos. E, além disso, a gente sabe que a violência a gente tem que atuar de forma preventiva. Além de tudo isso, a gente tem que começar a criar meios, mecanismos para botar os nossos jovens, as nossas crianças, num caminho certo. E para isso a gente tem que dar a oportunidade deles terem uma escola em tempo integral, para poder, no primeiro turno, eles terem o ensino regular e no segundo turno eles terem a possibilidade de praticar práticas esportivas, atividades culturais, atividades de formação até mesmo pessoal. Então, isso a gente vai fazer e fazer com que, em vez de ele estar na rua, sujeito às facilidades da criminalidade, ele vai estar pensando em si, pensando em se profissionalizar e se capacitar para um futuro que, se Deus quiser, vai ser um futuro próspero. Que eu considero o seguinte: a vida tem sempre 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal ele tem muita facilidade. Ele tem muitas facilidades e ele tem que as coisas acontecem tudo mais rápidas. Mas, infelizmente, eles não levam para um futuro certo. Já o caminho do bem, não. Ele é mais sinuoso. Ele tem mais obstáculos, mais dificuldades. Mas a gente sabe que se a gente procurar esse caminho do bem, a gente vai ter um futuro promissor. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer com que o nosso jovem, a nossa criança, ele se enverede para o caminho do bem. Isso tem um papel, o poder público tem um papel preponderante nesse caso. Para isso a gente vai fazer projetos esportivos, projetos de lazer, projetos culturais. Infelizmente, nesses últimos 3 anos e 9 meses, Paulista não mostrou nenhum projeto cultural, nenhum projeto esportivo capaz de fazer com que nossas crianças, nossos jovens, eles tivessem interesse de procurar para poder ter um futuro brilhante, ter um futuro promissor. Então, além dessa questão da segurança pública, a gente também vai atuar diretamente com as nossas crianças, nossos jovens e também com os adultos, qualificando-os para poder dar a oportunidade deles buscarem o mercado de trabalho. Porque não adianta. A gente hoje sabe que, infelizmente, as telas atrapalham muito os nossos jovens, nossos adolescentes. Mas se a gente começa a apresentar a eles alternativas dentro do setor de tecnologia, onde ele vai aproveitar a tela para se capacitar, onde ele vai aproveitar um celular para se preparar para ser um profissional, então a gente vai, com certeza, facilitar a vida dele e direcioná-lo para o caminho que a gente procura, que é o caminho do bem. O senhor fala em informatizar em várias áreas, né, da gestão, na educação, na saúde, na segurança. É algo efetivo, né, que pode otimizar o serviço público. Mas, na prática, né, a gente vê que os postos não têm computador, não têm internet, que teria que fazer toda uma estrutura para todos esses equipamentos. Tem recurso para isso? Como é que o senhor pensa em fazer? Como é que o senhor projeta? Vai dar tempo de fazer tudo isso? É aquela história. Se a gente sempre se deparar com um obstáculo, a gente não conseguir superá-lo, a gente sempre vai parar nele. Eu sou diferente. Eu quero fazer uma política diferente, porque eu não tenho medo de desafio nem obstáculo. Todos os desafios que todas as vezes na minha vida me foram impostos, eu encontrei as ferramentas certas para poder superá-los, assim como os obstáculos. Então, numa gestão pública, a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente sabe que a gente vai precisar organizar a casa e vai precisar começar imediatamente a prestar um serviço eficiente para a população. Essa questão da infraestrutura, dos postos, das escolas e dos outros órgãos do município, independente de qualquer coisa, a gente tem que começar do V0 e começar a atuar. Porque a gente precisa informatizar, porque não existe, nos dias atuais, em pleno século XXI, Paulista ainda existiu um funcionário denominado contínuo, que é aquele funcionário que sai levando os ofícios de uma secretaria para outra, onde a gente não tem um sistema de protocolo integrado. Isso é uma coisa fora do comum, né? É fora da curva. A gente precisa organizar esse tipo de coisa. Para isso, a gente tem que ter a boa vontade e a certeza de que a gente tem que sair do V0.
É aquela disposição que só o novo tem. Porque, infelizmente, não adianta a gente ficar encontrando o obstáculo e não encontrar a ferramenta para superá-lo. A gente já tem a ferramenta. Já existem os sistemas de protocolo, já existe o sistema de correspondência entre órgãos, já existe a disponibilidade. Em alguns postos existe, sim, a informatização, mas a gente precisa ampliar isso. Né? A gente precisa fazer com que em nossas escolas, por exemplo, eu tive um relato de uma professora da rede pública municipal que é professora de uma escola em Maranguapium. Foram disponibilizados para a escola 6 equipamentos de ar-condicionado e não foram instalados porque a estrutura elétrica da escola não comporta. Então, esse tipo de coisa não tem que ficar parado no tempo, não. Tem que imediatamente pegar a equipe de manutenção... Deveria ser simples, né? A equipe de manutenção da Secretaria de Educação e cair para dentro da escola para poder fazer o que tem que ser feito. Se é necessário refazer a estrutura elétrica da escola, tem que se fazer. Não existe as férias de janeiro e as férias de julho. Tem que se fazer. É só a boa vontade. É a boa vontade para fazer as coisas acontecerem. Agora, não existe. Se comprar um equipamento, 6 equipamentos de ar-condicionado, para climatizar as salas de aula e os alunos estarem sofrendo com calor por conta da inoperância da administração. A gente está nos minutos finais, candidato, mas se o senhor puder falar brevemente sobre cultura e turismo, né? Para a gente encerrar e o senhor fazer as suas considerações finais. Vamos lá, se você quiser me deixar aqui por mais tempo, fica à vontade. Aqui eu tenho muita coisa para falar. Na verdade, Paulista hoje é uma cidade que não tem nada para o turismo, não tem nada para a cultura. Para você ter uma noção, o turista, ele quando vai a uma cidade, ele vai para gastar naquela cidade. E em Paulista, o turista não tem um local para comprar um souvenir, uma lembrança de Paulista para levar de recordação. Então, a impressão que ele leva de Paulista é a pior possível. Ele nunca mais vai voltar em Paulista. A gente precisa virar essa chave. Né? Paulista é uma cidade muito rica em cultura. E tem uma população, né, que faz cultura, né? Tem muito jovens grande. que tem fazem jovens cultura. E tem pessoas históricas. Sim. Por exemplo, a gente tem a Ciranda Dona Duda, que é uma história a valorização, paulista. A gente tem o coco, a gente tem um cavalo marinho, a gente tem em Paulista, para você ter uma noção, não deve nada à Nova Jerusalém. Obviamente, a estrutura não se compara. Mas a gente tem artistas cênicos em Paulista que têm diversas paixões de Cristo. E o teatro lá também, né? Que infelizmente, o teatro é um problema que há muito tempo vem se arrastando. Isso, eu passo na frente do teatro, chega a me dar uma dor, que eu morei a minha vida toda ali, vizinho do teatro. Então, hoje, ver o Teatro Paulo Freire da forma como se encontra, para mim é uma tristeza muito grande. Então, a gente precisa realmente dar oportunidade a quem faz cultura, dar oportunidade ao turista, voltar esse setor do desenvolvimento econômico de Paulista ligado ao turismo, a gente tem que fazer com que ele se volte. Essa é a questão do empoderamento da cidade. Paulista tem que voltar a ser empoderado. Antigamente, Paulista era uma cidade de veraneio. Muitas pessoas de Recife e de outras cidades iam veranear em Maria Farinha, em Pau Amarelo. Infelizmente, hoje isso não acontece mais. A gente tem 14 quilômetros de orla. A gente precisa, junto com o governo federal, retomar o projeto de engorda da praia. É um projeto que não é simples, é audacioso. A gente tem um projeto, né, que exatamente precisa ser atualizado, que a gente precisa ter a sabedoria e a consciência que a gente precisa das parcerias com o governo do Estado e com o governo federal para tirar do papel. Então, isso a gente vai fazer, porque a gente escuta a população que ela tá, na verdade, o que o povo quer é ter de volta a oportunidade de ter o lazer da praia, que é o lazer mais, mais como é que eu posso dizer, mais popular. Onde a pessoa vai para a praia, leva a sua comida, leva a sua bebida. Né? Democrático, aproveita, né? É democrático, é mais democrático. Então, a pessoa aproveita de tudo quando vai para a praia e, infelizmente, hoje, em Paulista, não tem essa possibilidade. A gente está realmente nos momentos finais. Eu, desde já, lhe agradeço, né, pela sua presença, pela sua participação novamente e que o senhor faça as suas considerações, aquilo que o senhor quer deixar de mensagem para o eleitor de Paulista. Na verdade, eu queria, mais uma vez, agradecer a você e a todos que fazem o Leia Já e dizer ao povo de Paulista que eu preciso de uma oportunidade. Dar uma oportunidade a um paulistense para fazer muito mais e melhor pela nossa população, pela nossa cidade. Paulista precisa voltar a ter o protagonismo que sempre teve no estado de Pernambuco. Infelizmente, durante 20 anos, Paulista foi perdendo esse protagonismo e agora amarga umas posições que não deveria nunca estar. A gente precisa retomar a Paulista que a gente sempre teve orgulho de bater no peito e dizer: eu moro em Paulista e me orgulho da cidade onde eu moro. Então, a gente quer essa oportunidade para fazer isso. E eu peço essa oportunidade ao povo de Paulista.
um filho da cidade que escuta a população, vai dar oportunidade para que a população contribua com a nossa gestão de maneira efetiva. A gente vai se fazer presente, ouvindo as demandas, ouvindo as propostas e tirando do papel tudo que a gente se propôs através do nosso plano de governo. Então, no dia 6 de outubro, eu peço a vocês que dê oportunidade a Francisco Padilha e votem no 12. Obrigada, candidato. Obrigada a você que nos acompanhou pelo Leia Já. Aguarda as novas sabatinas. A gente se encontra na próxima. Obrigada pela sua companhia.